uma pessoa que conhece a palavra, porque tem muita gente que conhece, mas desconhece o mundo espiritual, ou seja, ela conhece a palavra no sentido que ela sabe da Bíblia, ela lê, ela vai até numa igreja e tudo, mas ela desconhece o mundo espiritual, ela tem sentimentos, vê vulto à noite, ela tem pesadelos que não consegue cortar, nunca consegue parar, ela é uma pessoa perturbada, vamos dizer assim. É possível uma pessoa estar dentro da igreja e estar nesse nível de perturbação espiritual? Isso é possível? Sim, totalmente possível. Existe o engano quando a pessoa lê o que está em Coríntios. Quem está em Cristo é nova criatura, coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Acredita que isso significa limpou todo o passado. Não limpou. Nasceu de novo para uma nova história, porque estava morto. O salário do pecado é morte, e quando nasce de novo, começa do zero uma nova vida. O filho pródigo, quando volta, o pai fala, estava morto e reviveu, não é? Isso. Então, quando você está em Cristo, você está vivo, mas você está no lugar que você pode ser limpo. Se assim não fosse, Jesus não teria dito em João 15, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor, todo ramo que está em mim, meu pai limpa. Só é possível ser limpo em Cristo. Se não estiver em Cristo, não tem limpeza. E essa limpeza é fechar todas as portas para o império das trevas e abrir para o reino da luz. Agora, muita gente, Thiago, muita gente, eu diria a grande maioria, está na igreja e não acredita no mundo espiritual, por incrível que pareça. Eu sei disso. Então, nesses anos todos, 40 anos ou mais, trabalhando com libertação, a gente recebe muita gente que foi até a raiz dos cabelos no império das trevas e vem buscar agora a luz, porque viu que deu tudo errado lá. Buscou o que não conseguiu, não teve o mínimo de Deus, não teve o médio de Deus, não teve realização de sonhos, nem essa extraordinária manifestação da graça. Aí fala, então, eu estou no lugar errado. Eu vou para o lugar da luz. Eu vou dar um exemplo. O último silk que fizemos, penúltimo silk, uma mulher que tinha uma deficiência grave, causada por um acidente grave, a perna encurtada. Essa mulher teve no silk e recebeu um milagre. Passou por libertação, recebeu um milagre, a perna esticou, ficou do tamanho da outra, o colete foi jogado fora, começou a andar sem dor, sem nada. Quando ela chega em casa, o marido, que era um sacerdote das trevas, falou, peraí, esse lugar onde você foi é melhor do que o lugar onde eu estou, e eu vou procurar esse lugar. Saiu das trevas. Então esse povo que vem das trevas para a luz não duvida do mundo espiritual. Eles experimentaram do outro lado. Eles sabem a realidade espiritual. Agora, dentro da igreja tem um monte de gente que é inocente. Por isso que Deus fala, meu povo perece por falta de conhecimento. Agora, tem muito crente que entende do mundo espiritual mais ou menos. Imagine aquele homem cego que Jesus vem e unta os olhos dele. Pergunta, você vê? Ele fala, vejo. Vejo homens como árvores andando. Aí Jesus unta de novo e fala, e agora? Agora eu vejo. Eu não acredito que seja uma cura física, porque Jesus ressuscita Lázaro com uma chamada só. Por que ele ia precisar passar 2 vezes a mão? Significa uma abertura de olhos espirituais. Tem gente vendo homens como árvores andando. Vendo como uma névoa só. Não tem revelação profunda das coisas espirituais. Muito bom. E conhecer isso é fundamental, Tiago. Porque eu e você somos espíritos. E tudo que fazemos é espiritual. E conecta com o mundo espiritual. Tudo que a gente faz aqui na Terra, de alguma forma, conecta. Tudo, absolutamente tudo. Eu estou aproveitando para tirar várias dúvidas pessoais minhas. Agora vai uma delas aqui. Vamos lá. Vai uma forte. Se eu souber, eu respondo. Na sua experiência de 40 anos, a senhora usou uma expressão que a pessoa chegou perto do cabelo do diabo, alguma coisa assim? Como é que é? A pessoa estava tão funda nas trevas. Ela foi até a raiz dos cabelos. A raiz dos cabelos. Ela se afundou toda. Ou seja, é a pessoa que está mesmo assim, no infernão mesmo. O que mais conecta o ser humano com o inferno? É a promiscuidade sexual, é o aborto, é o assassinato, é o homicídio? O que a pessoa faz, por exemplo, para essa pessoa que foi na raiz dos cabelos de Satanás, qual tipo de pecado? Qual tipo de não é pecado propriamente, é a procura dos deuses que atuam no império das trevas. Porque para Deus pecado tudo é igual, pecado, tudo é igual, tudo é igual. Então é o envolvimento dela com maior, os ambientes exatamente, do mal. As práticas espirituais. Sim. É isso que faz, entendeu? Quanto mais ela busca, e é interessante, Thiago, que esse lugar de trevas é um lugar que vai fazendo armadilhas para as pessoas irem mais fundo, mais fundo, mais fundo, mais fundo.
Em princípio, elas começam a doar coisas. Esses seres espirituais, eles doam coisas para as pessoas. A pessoa vai pedir e tem resposta. A Bíblia fala isso. O caso daquele, por exemplo, eu não sei, se a gente não puder citar o nome, corta depois. Não cita, não cita então, não né? Cita. Tá. É o caso daquelas curas espirituais que aconteciam antigamente? Isso. Exatamente. Cura, cirurgias espíritas. Cirurgias espirituais, Isso. Cura, a pessoa, poxa, eu fui curada, então eu vou começar a praticar isso. E, na verdade, vai dando benefícios, entre aspas, para terminar matando no final. Eu falo que é igual a história do peru do Natal. A pessoa da roça cria um peru para comer no Natal. Não compra no supermercado peru congelado, a ave é criada no fundo do quintal. Aí bota no cercadinho, a ave pensa, poxa, eu estou sendo bem tratada, dá milhozinho, joga aguinha, bota na sombra. Quando está lá no mês de novembro, ela ama tanto aquele cuidador dela que ela faz até glu-glu a hora que ela vê ele. Só que no dia 24 de dezembro, uma faca no pescoço, né? É uma falsa doação de alguma coisa. Na verdade, são cadeias espirituais que se aprofundam. Então, Muito quanto mais experiências com trevas, quanto mais busca de benefícios, entre aspas, de trevas, mais abre portas para Satanás agir e trabalhar. Agora a gente está vivendo um tempo, mais uma curiosidade. A gente está vivendo um tempo que está muito em moda isso. Artistas, jogadores de futebol, e a gente já recebeu vários aqui, que todo mundo gosta de Deus. Todo mundo fala de Deus, gosta de Deus e até tal. O diabo. Só que quando você olha a vida da pessoa, ela vive do jeito que ela quer. Uma coisa, como eu sou filho de crente, mas de crente mesmo, né? Meu pai era crente, até hoje crente mesmo. Meu pai não tinha esse negócio de vou faltar à igreja domingo, ou vou escutar uma música secular. Poxa, eu quero conhecer seu pai. Meu pai não tinha esses negócios, não. A gente era lá de Vila da Penha, lá no Rio de Janeiro. Né? E, aliás, ele está pregando essa semana no Rio de Janeiro, meu pai. Um beijo, pai. E ele criou a gente debaixo de uma, vamos usar a palavra rigidez, que até porque ele era militar, né? Ele criou debaixo de a gente de uma rigidez muito séria. E hoje eu vejo uns crentes, os cristãos em geral, falam assim, eu gosto de Deus, eu amo, até ler a Bíblia domingo, mas vive do jeito que quer. Ou seja, eu vou morar e não vou casar porque vai que não é essa pessoa, eu vou escutar o que eu quiser, fazer o que eu quiser e onde eu quiser, porque no final de contas Deus conhece meu coração. Ou seja, pega a base bíblica, e eu não estou falando isso em forma de crítica, não, eu estou falando em forma de estatística. Constatando. Estatística, eu estou falando das pessoas que eu recebo aqui e que a gente conhece por aí, que vive do jeito que quer. Qual é o destino dessas pessoas e o que ela está implicando no mundo espiritual? Tiago, eu nunca vou responder para você o que eu acho, o que eu penso. Eu vou dizer o que a Bíblia diz. Ótimo. A Bíblia diz que no último dia eles vão escutar: aparta-te de mim, vós que praticais a iniquidade, não vos conheço. O que é a iniquidade? Pecado, uma raiz de pecado que brota, pessoas que estão vivendo fora do conceito bíblico de santidade. A Bíblia termina dizendo que é santo, santifique-se mais ainda. A Bíblia fala que sem santidade ninguém verá Deus. Agora, crer que Deus é Deus, crer que Jesus é o Senhor, até o diabo crê. A Bíblia diz, crês, fazes bem, o diabo também crê, mas não obedece. Toda vez que um endemoniado chegava diante de Jesus, o demônio invariavelmente dizia, bem sei quem és, o santo de Deus. E se prostrava. O gadareno tinha uma legião de demônios, e uma legião de demônios se prostrou diante de Jesus. Não é o que você fala, é o que você vive. Semeis testemunhas. É a vida da pessoa. Quando a gente faz alguns eventos nossos, né? Eu faço muitos eventos que são palestras, não são pregações, né? Sim. Então, amanhã a gente está até em Maringá, né? Amanhã a gente está em Maringá, quarta-feira, na noite de destino. É uma palestra, mas no final sempre conduzo por um apelo de salvação. Isso. Mesmo sendo uma palestra. Faz muito bem. Né? E uma coisa que eu explico é o seguinte, olha, aceitar como Jesus como Salvador, todo mundo aqui quer. Porque Jesus salva da depressão, salva o casamento tá falido, salva da quebra financeira, salva a tua alma. Da vida abundante. Salva da vida abundante. Agora, como Senhor é o que as pessoas têm dúvida. Porque você vai ter que deixar de viver para você
Vai ter que deixar de cumprir os desejos da tua carne, vai ter que deixar de viver a tua vontade para viver a vontade dele. Exatamente. E tem mais que as pessoas esquecem. Quanto mais você crescer na vida, mais difícil vai ser tê-lo como Senhor. Sim. Então, por exemplo, quando você não tem opção nenhuma, até a Bíblia diz, o evangelho foi dado aos pobres. Porque é muito simples para o pobre entender e aceitar o evangelho. Sim. Por quê? Falta de opção também. Vai fazer o quê? Não tem outra opção. Mas quanto mais você prospera, você está assistindo um podcast desse, você vai crescendo mentalmente, intelectualmente e espiritualmente, vai prosperando. Aí você fala, poxa, ao invés de fazer isso que Deus me pediu, eu tenho dinheiro para ir para Paris esse final de semana fazer tal coisa. É verdade. Ou ao invés de ficar com a minha família, eu vou curtir a vida no barco com meus amigos e as amigas, né? Então você, por causa do dinheiro, por causa da liberdade de tempo, você vai tomando decisões que você não tomaria em outras situações, inclusive financeiras. Isso eu tô te falando porque eu conheço tanta gente assim. Eu sei. Eu tô aqui lembrando, me segura para não falar o nome, que eu não Fala posso. não. Fala Chega. não. Aí tá diante de uma juíza que processa, hein? Não vamos falar nomes não, mas tá dando vontade. Inclusive tem uns que estão atrás da câmera aqui, eu não vou dar nome. Mas tem gente que tá aqui, começa com W. Espero que ela esteja aprendendo, né? Se ela soubesse a tua vida, se ela soubesse que ela tá falando a tua vida, jovem, né? O pessoal de casa sabe quem é, não vamos dar nomes. Então, assim, eu tenho um profundo temor a Deus no sentido de não brincar com as coisas espirituais. Faz muito bem. E é nesse assunto que eu quero entrar agora. O que é brincar com as coisas espirituais? Por exemplo, eu vivo do nosso instituto, ou seja, o meu emprego, eu sou treinador de pessoas, sou escritor, sou palestrante, e esse é meu emprego. Mas Deus me chamou para ser pregador. Sim. Eu não sou pastor de igreja, mas sou pregador. E eu tenho muito temor a Deus em tudo que eu faço, mas principalmente quando eu vou para o altar. Então, se o que eu vou pregar está na Bíblia, se minha vida em casa está condizente, um dos maiores elogios que eu tenho, não é elogio que se fala, mas um dos maiores prazeres que eu tenho é que minha esposa e meus filhos me escutam pregando. Isso, eu também. Eles têm aquele prazer. Meus filhos, então, eles ficam, pai, eu quero te ver e tal. A primeira pessoa para quem eu mando a minha pregação é para o meu filho. Olha que lindo Meu isso. marido está sempre junto, porque eu não viajo sem ele. Uhum. E a primeira pessoa que eu mando é para ele. Então, me diz uma coisa, o que é brincar com o mundo espiritual? É viver uma vida como uma religião, uma prática sem temor de Deus, né? Então você tem a religião acreditando nela, a religião só não são práticas espirituais. Você usou uma palavra, Tiago, algum momento atrás, não basta eu tê-lo como meu Salvador, eu tenho que tê-lo como meu Senhor. Quero lembrar para você o texto de Filipenses, capítulo 5, capítulo 2, a partir do versículo 5, fala que ele se humilhou, tornou-se figura humana, foi obediente até a morte de cruz, e por causa disso o Pai o exaltou sobremaneira. Ele deu um nome que é sobre todo nome, diante do qual todo jeito se dobrará e toda língua confessará que ele é o Senhor do Senhor. O Senhor, nesse texto, eu não sei grego, hebraico, aramaico, mas às vezes Deus me leva a estudar para entender o sentido espiritual. O Senhor em grego é Kyrios, K-Y-R-O-S. Kyrios não tem uma palavra só para tradução. Eu teria que usar várias palavras do português para traduzir. Kyrios seria Senhor absoluto, máxima autoridade, soberano. Então, quando você vê falar de salvação na Bíblia, toda vez vem essa palavra Senhor, vem o Kyrios. Quem invocar o nome do Senhor será salvo. Quem crê com o coração e confessar com os lábios que Ele é o Senhor será salvo. Ele diz, não adianta me chamar de Senhor, Senhor e não fazer o que eu falo. Então, essa submissão a uma autoridade espiritual que veio para te salvar é que vai livrar você da morte, porque você já está condenado. Todos estão condenados. Ele não vem para condenar ninguém, ele vem para salvar. E ele vem salvar os que se submetem a ele só. Os que não se submetem a ele não tem compromisso de salvar. Ele não tem compromisso de salvar. Por isso que ele vai dizer, não vos conheço, aparta-te de mim. Vocês não fazem o que eu falo. Vocês vivem a vida do jeito que vocês viviam, debaixo da cobertura de trevas pela qual vocês foram colocados quando pecaram em Adão, todos pecaram. E quando você vê o texto que fala da grande comissão, ele dizendo, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, criatura, criatura. Todo mundo é criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem crê que ele é o Filho de Deus, que o receber como Filho de Deus.
e for batizado. O que representa o batismo? O batismo é a morte do velho homem e o nascimento do novo. Quem não nascer da água e do Espírito. Nascer do Espírito é ter o convencimento do pecado e querer mudar. E da água o batismo. Então, quem crê e for batizado será salvo. E quem não crê? Condenado. Ele diz isso. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Aí todo mundo pensa que é filho de Deus. Não, você é só criatura. Se você não entregar a sua vida, entregar é entregar. É ficar debaixo da autoridade dele, debaixo da submissão dele. Sem mim nada podeis fazer, ele diz. Aí tem gente, Tiago, que vive por aí, fazendo desenvolvimento pessoal, fazendo técnicas disso, daquilo, mas Jesus não é o centro de tudo. Vai viver uma vida maravilhosa enquanto estiver aqui. Talvez tenha sucesso nos negócios, talvez tenha realmente uma provisão financeira sobrenatural, mas e depois? A eternidade. E depois? Você quer fazer o quê quando você crescer? Eu quero estudar, eu quero fazer medicina, legal. Eu quero construir uma clínica médica, legal. E depois? Depois eu quero ficar muito rico, comprar fazendas, comprar casa, barco, viagem. E depois? Depois eu quero casar, ter uma mulher, vários filhos. E depois? Depois eu quero ter uma descendência bendita. Netos, bisnetos, nós temos bisnetos, Tiago, 3 bisnetos já. Olha, parabéns. Ter uma descendência bendita, filhos, netos, bisnetos. E depois? Depois eu quero ficar velhinho. E depois? E depois? E depois? E depois é realmente o que nós viveremos. Isso aqui é passageiro. É a eternidade nossa. E as nossas escolhas constroem a nossa eternidade. Então a escolha de viver a vida do jeito que quer, porque dá prazer, porque é legal, qual vai ser o fruto disso na eternidade? É bom você viver o que quer agora, imediatismo? Talvez seja para você agora, mas eu não conheço ninguém, Tiago, ninguém trabalhando. Eu tenho 76 anos, meu marido tem 86, eu não conheço ninguém que fez, digamos assim, coisas erradas, fora da palavra, que depois, num determinado tempo da vida, não fala, fiz tudo errado. Fiz tudo errado. A hora que cai em si, vê que teria sido tão melhor se tivesse feito tudo certinho, né? Eu acredito muito nisso, já escutei muito isso. Já escutei pessoas que, por exemplo, nem os prazeres, né? Você fala, os prazeres é legal e tal, mas eles são tão vazios, são tão rápidos. Momentâneos. Que a pessoa, para voltar àquela paz milimétrica que o mundo oferece, que é você usando drogas ou se prostituindo, que é só aqueles segundos, a pessoa tem que voltar para lá, então ela vive escrava. Por isso, daí vem os vícios. Né? Então a pessoa sempre, ela começa a sentir a opressão da escravidão, ela sabe que está no caminho errado e ela nunca não consegue sair. Exatamente. Então às vezes você está escutando a gente agora e você está preso justamente nesse ciclo vicioso. Para sentir fração de segundas de paz. Busque ajuda. Você está voltando nesse ciclo vicioso aí, busca ajuda, escuta o canal da pastora Tânia Tereza. Tiago, se prazer físico, seja sexual, seja drogas, bebida, seja o que for, se dinheiro fosse suficiente, se prazer físico para alimentar o espírito de uma pessoa, você não veria homens ricos suicidando como você Claro. Vê. Nem fazendo as maldades que alguns fazem. Você não veria, né? Então, isso tudo é ilusão. É uma big de uma ilusão. Né? Agora, se você buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça, você pode ter alegrias, prazeres, recurso financeiro. O Salmo 1 é uma receita de sucesso. Vai dar mais sentido essas coisas. O Salmo 1 é receita de sucesso. Lá está escrito, se você andar no conselho de Deus, se você não sentar... Sair da roda dos escarnecedores. Tudo que você fizer será bem sucedido. Quer ter sucesso? Vai ler o Salmo 1 para você saber como é o segredo do sucesso. É isso. É isso. Muito bom. Agora, a Bíblia diz que uma pessoa que foi liberta e decide voltar para o mesmo problema, a Bíblia diz
que o demônio volta 7 vezes mais forte. Sim, é como a porca que volta para o vômito também. Exatamente. Diz. Então me explica a sua visão sobre esse versículo, porque eu vejo muita gente que foi liberta de coisas tão terríveis, aí passa 2 anos, está de novo naquele negócio, não é possível. E fica pior. Então, porque o demônio realmente volta 7 vezes Porque mais não forte. tem casa vazia, casa corpo no mundo espiritual. Você tem um corpo que é uma casca, você tem uma alma que foi feita por Deus para você se relacionar na horizontal, mas você é um espírito que tem conexões espirituais. E espírito que foi feito por Deus para conectar-se com luz. Pai, Filho, Espírito Santo, anjos de luz. Se você não se conecta, você não vai ficar à toa, vai conectar-se com trevas. Quem não está em luz está em trevas. Quando a pessoa vai por equívoco, inocentemente, e passa por libertação, agora ela precisa ocupar essa casa com a luz. Se ela não ocupa, essa casa fica vazia. E ficando vazia, aqueles seres espirituais que influenciavam a vida dela, porque o espírito dela tem uma conexão com o mundo espiritual, voltam e traz mais 7. Por que traz mais 7? Porque eles descobriram que essa pessoa não fica liberta quando alguém chega e manda eles embora. Então essa casa é favorável. É expulso, mas não é expulso totalmente, eu posso voltar. Então bota mais invasores dentro dessa casa. E o estado dela fica pior do que era antes. Muito bom. Então tem que colocar Jesus, tem que mudar de vida. Aquele que saiu da lama tem que mudar de vida, porque se ele permanecer na lama, o estado dele vai ser pior do que o primeiro. E só para aconselhar as pessoas que estão em casa em cima disso que a senhora está falando, às vezes você está pensando, Tiago, mas para mim é tão difícil, eu não consigo. Usando o próprio testemunho da pastora Tânia, quando ela tentou se prostituir, ela conheceu uma pessoa e falou assim, não, esse não é o caminho é Jesus. Ou seja, as pessoas que você anda vai determinar muito o que você vai desejar. Sem dúvida, sem dúvida. Então como é que você quer ser liberto se você anda com gente que está oprimida, que está escrava? Tem que procurar gente que está liberta, você tem que andar com pessoas que têm mais fé que você. Lembra dos amigos, os 4 amigos do aleijado lá em Cafarnaum? É isso aí, subiram no telhado. Subiram no telhado, você tem amigo assim? Então, gente, olha só, para você viver uma vida de espiritualidade e sem carnalidade, ou seja, matando a carne e vivendo no espírito, você precisa ser muito crítico com quem anda e onde frequenta. Exato. Não andar na roda dos escarnecedores. Salmo 1 de novo. Isso aí. Né? Então, assim, um dos maiores prazeres que eu tenho, eu falo sempre isso, é estar em casa. Eu adoro estar em casa, né? Sai do trabalho, vai pra onde? Todo mundo quer sair pra jantar, eu não quero ir pra casa. Eu vou com meus filhos. Em casa, eu fico com meus filhos, a gente vai pro piano, toca o nosso louvor, a gente faz o nosso devocional. Não existe um dia que a gente esteja na nossa casa que eu e minha esposa não oramos pelos nossos filhos, não profetizamos sobre a vida deles. Isso aí. Declaramos. Aprenda com o Tiago, tem que profetizar sobre os filhos. A nossa palavra tem vida no mundo espiritual. Isso, na verdade, é com o seu pastor Dário, meu pai que faz isso comigo até hoje, por causa dele eu faço com meus filhos. E meu pai é filho do pastor Misael que faz isso com ele. Então, Você assim, é a terceira geração. Eu sou a terceira geração de pregadores. E o meu pai me escreve, se eu abrir meu WhatsApp agora, com certeza vai ter mensagem dele, ele me escreve todo dia assim, ó, coisas do tipo, vou ler para a senhora para não ficar só nas minhas palavras. Tiago, bom dia. Já orou pelas crianças hoje? Não esqueça de colocar a mão no Joaquim, ele vai ser um grande profeta. Ô, pai. O Joaquim é o meu terceiro. Aí faz assim, oi lá, Tiago, boa tarde, já cheguei no Rio, vou pregar hoje. Orou pela Júlia, senti que ela estava mal, a Júlia é minha mais velha. Então meu pai é avô, nem mora com a gente. Mas pastoreia, tá todo dia, pastoreia. Já botou a mão, já ungiu colhe as crianças hoje e tal. Isso aí. E com isso você ganha uma prática espiritual. Sem dúvida. Que se eu estivesse andando com gente que é outra vibe, vamos dizer assim, eu não estaria pensando em orar pelos meus filhos. Não. Estaria pensando em sair do trabalho e ir para a rua, entendeu? Então, cuidado, seja muito, muito crítico com quem você escolhe para escutar, para ter no teu zap, para conversar, para visitar, para conviver e para ambiente para frequentar. Não significa que você vai virar um alienígena. Eu tô falando de convivência. Muito pelo contrário, você tem que influenciar pessoas e não ser influenciada por elas. A Bíblia fala que eu não tenho que tomar a forma do mundo. Não vos conformeis com esse mundo, não é ficar inconformado, ó céus, ó dor. É não entrar ter na a forma. A forma de bolo quadrado, o bolo sai quadrado, redonda sai redondo. Você vai ter que dar outra forma para as pessoas. As pessoas têm que ver em você um modelo a seguir, uma referência. Quer ver um exemplo? 90% das pessoas abusadas sexualmente na infância, e eu cuido de muita gente que passou por isso, ficam voltando no passado o tempo todo, e chorando, e choramingando, e lambendo as feridas.
E a minha palavra maior de estímulo para essas pessoas: deixa aquela menina no lugar do passado. Você é uma mulher hoje. Se levante, perdoe a pessoa que te ofendeu, porque ela certamente estava endemoniada. Só um homem envolvido por trevas toca numa criança. Meu Deus. Não fica presa. Uma pessoa que não perdoa é como se ela tomasse dá o veneno e quer morrer, quer que o outro morra, ela que toma o veneno. Então, ensina as pessoas a saírem do lugar que ficou para trás. Isso é bíblico, deixando para trás as coisas que para trás ficaram, prossiga para o alvo que está proposto. Você tem que ter um alvo, um objetivo. Eu vou ficar o resto da vida sendo aquilo que o diabo quis que eu fosse um dia? Não, eu vou virar o jogo, eu vou criar uma nova circunstância, uma nova história. Eu vou criar uma nova história. Deus me dá essa oportunidade. Deus é uma fonte, Tiago, de tudo que você tem para fazer o que faz, para ser o que é, veio de lá. A fonte veio de lá. Amém. Tudo que todo mundo pode trazer para a medicina, para a tecnologia, tem uma fonte chamada Deus, ele é a fonte de tudo. Então tem que buscar primeiro ele. Você vai ter tudo que você precisa, em todas as áreas da sua vida. E quando você anda com gente que fica buscando aquilo que é trevas... E só para reforçar, quando a gente fala andar com gente, está falando conviver. Isso. Porque no dia a dia você vai encontrar com muita gente para ajudar. Claro. Né? Então, o mendigo, você vai ajudar. O endemoniado, você vai libertar. Deus coloca na sua frente para ajudar. Exatamente. Onde ele está? Em sua tenda. Eu devo esperar? Não. Vou levar você até ele. Não é você. Tem muita coisa acontecendo agora. É bom ter você de volta. Eu nem sei o que dizer. Ah, Maria, eu não exijo muito. Eu estou tão envergonhada. Você me redimiu e eu joguei tudo fora. Então não é lá uma redenção, se pode ser perdida em um dia. Eu devo tudo a você. Mas eu não acho que eu possa fazer isso. Fazer o quê? Viver à altura. Retribuir como eu pude sair, como eu pude voltar ao lugar onde eu estava e eu nem voltei sozinha. Eles foram me buscar. Não consigo viver à altura. Bom, isso é verdade. Mas você não precisa. Eu só quero o seu coração. O Pai só quer o seu coração. Nos dê isso. Só o que você tem agora. O resto virá com o tempo. Você achou mesmo que nunca mais lutaria ou pecaria de novo? Eu sei como aquele momento foi doloroso para você. Eu não devia. Algum dia. Mas não aqui. Eu sinto